Um pequeno objeto de papel abandonado de uma certa altura cai verticalmente até ao solo segundo uma trajetória retilínea coincidente com o eixo OY de um referencial unidimensional. Admita que o objeto de papel pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Considere numa primeira situação que o objeto de papel cai no ar. Na figura está representado o gráfico da componente escalar segundo o eixo OY da posição y do objeto de papel em função do tempo t. Os dados registados foram adquiridos com um sensor de movimento. Considere agora, numa segunda situação, que o objeto de papel abandonado da mesma altura tem um movimento de queda livre. Admita que o eixo OY do referencial tem origem no solo e sentido positivo de baixo para cima. A equação v de t da componente escalar segundo o eixo OY da velocidade vy do objeto de papel é, e vamos ter que selecionar aqui a expressão correta. É importante notar que nesta situação nós estamos a analisar um movimento de queda livre. E, como sabemos, um movimento de queda livre é aquele em que está unicamente sujeito à força gravítica. Portanto, vamos começar por representar o gráfico da posição em função do tempo para o movimento deste objeto que é largado, abandonado. Portanto, isto é muito importante, porque se tivesse sido atirado, podia ser atirado para cima ou tirado para baixo. Queria dizer que teria no instante inicial uma determinada velocidade. E vamos ver então porque é que o gráfico da posição em função do tempo é este. Como sabemos, o corpo vai ter um movimento uniformemente variado. Esta é a expressão geral para o movimento uniformemente variado, por exemplo, segundo o eixo dos y. O objeto no instante inicial está na posição 1,20 metros, portanto temos aqui já esta parcela concretizada com o valor 1,20 e depois, como sabemos, ao longo do tempo o objeto vai mover-se segundo o eixo dos y, mas com um movimento uniformemente acelerado. Está aqui representado estroboscopicamente esse movimento. O que é que nós devemos reparar aqui? Devemos reparar que se estas posições no tempo estão distanciadas de igual intervalo de tempo, verificamos então que para iguais intervalos de tempo a distância percorrida, ou o espaço percorrido, foi cada vez maior. Foi cada vez maior e de uma maneira bastante regular em termos de quanto aumentou de uma posição para outra. Eu quero dizer com isto que podemos considerar que a mudança de posição variou com o tempo ao quadrado. Portanto, este movimento é variado e, neste caso, até é uniformemente acelerado. É a altura para chamar a atenção de que nós temos aqui o gráfico da posição em função do tempo. Há muitas vezes a tendência para confundir o gráfico da posição do tempo com este aqui. Já vamos ver que gráfico é. Não, o gráfico da posição em função do tempo não tem nada a ver com o gráfico da trajetória. Este gráfico, posição em função do tempo, podia interpretar muitos movimentos, retilíneos, curvilíneos, enfim. Repare-se que este movimento é retilíneo, portanto não tem nada a ver. Para termos um gráfico em que fosse a trajetória representada, nós teríamos que ter um gráfico de y, por exemplo, em função de x. Nós, através de um gráfico y em função de t, ou seja, posição em função do tempo, nós não conseguimos dizer qual é a trajetória descrita, a menos que nos informem. Só temos como é que varia a posição em função do tempo. Neste caso é ao longo de uma trajetória retilínea, mas podia ser ao longo de uma trajetória qualquer, e portanto o gráfico posição em função do tempo seria este. Mas a trajetória poderia ser outra qualquer. Vamos então explicar por que razão é que, aliás, vamos descobrir qual é a lei do movimento. Ele está na posição y0 no início, portanto, já foi explicado que ele não é atirado para cima nem para baixo, quer dizer que esta parcela se anula porque não há velocidade inicial segundo o eixo dos y. Ele parte da posição y0 e temos aqui esta parcela correspondente ao meio de AYT quadrado. Porquê é que está aqui entre parênteses menos GY? Porque o sentido do movimento foi escolhido de baixo para cima, portanto do solo para cima. E como sabemos, a aceleração gravítica é um vetor
que aponta para o centro da Terra. No caso de estarmos a lidar com pequenas, pequenas distâncias, ou seja, nas proximidades da superfície da Terra, nós podemos considerar que ele é perpendicular à superfície da Terra. É perpendicular, por exemplo, a um campo de futebol. E é isso que estamos aqui a considerar. Mas repare-se no sinal negativo. O sinal negativo é exatamente para dizer que ele aponta para o centro da Terra, não aponta para, para a atmosfera. Teria consequências diferentes. Se ele fosse positivo, por exemplo, a posição em função do tempo já daria uma parábola com a concavidade virada para cima. Só assim é que se compreendia então que a altura dele estivesse cada vez a aumentar mais, se este fosse positivo. Mas não, a altura dele em relação ao ponto de partida está cada vez a ser mais pequena. Porquê? Porque temos aqui esta parcela permanentemente a ser subtraída à posição inicial. E a ser subtraída desta forma. Esta parcela, ao longo do tempo, vai tendo valores que não são, que já foi explicado, de um ponto para o outro, o valor desta parcela é diferente. Porquê? Porque temos aqui o t ao quadrado. Ao fim do segundo, por exemplo, t é 1 ao quadrado, mas ao fim de, por exemplo, 5 segundos é 5 ao quadrado e, portanto, vai variar de forma quadrática. Mas temos que selecionar a alternativa que diz respeito à velocidade. Ora, claro que se formos buscar a lei geral das velocidades e a concretizarmos aqui para esta direção y, isto está no formulário, nós ficamos com vy igual a v0y mais ayt. É só que concretizar os valores. Ora, v0y ele não foi atirado para cima nem para baixo, foi deixado cair, foi abandonado. Então esta parcela é imediatamente negativa. E como já tínhamos visto, a y é a componente escalar da aceleração. Portanto, já tínhamos visto que é negativa. A expressão vai unicamente ficar 0 mais menos 10t. Ou seja, vy igual a menos 10t. A opção correta, claro que é a opção B.